Olá, boa noite. O Palavra Cruzada de hoje quer fazer uma reflexão sobre a crise ética contemporânea. Uma sociedade em constante transformação, na correria da vida, todos nós parecemos desorientados. Novas famílias, um novo e desafiante mercado de trabalho e a vida sentimental. Somos mais resistentes aos compromissos? Como lidar com os desafios impostos pelo tempo? Questões que nos fazem pensar, e para conduzir essa análise nós convidamos um filósofo e psicanalista, o professor Carlos Dravin. Muito bem, muito obrigado pela presença do senhor, uma boa noite. Para a gente tentar conceituar esse programa, para começar a discussão, eu vou refazer minha abertura dizendo o seguinte: vivemos uma crise? Bem, boa noite, eu agradeço estar aqui com vocês, a oportunidade de discutir esse tema. Eu acho que nós vivemos uma crise. Mas a gente tem que localizar a palavra crise, porque a palavra crise não significa necessariamente alguma coisa ruim, não significa um desastre iminente. A palavra crise, que vem do grego, significa julgar, quer dizer, é um momento de discernimento, um momento de julgamento de uma situação. Então, a crise que nós vivemos é uma crise que provém da desorientação das pessoas, mas uma desorientação que significa que os modelos, as convicções tradicionais que vinham com a cultura, elas passam a ser questionadas e passam a ser julgadas. Um exemplo é muito simples, não é? Vamos pensar numa família que tem uma determinada religião. Pode ser uma religião católica, qualquer outra religião. Então, essa religião, ela vem de pai para filho, ela vem quase que, digamos assim, no sangue daquela linhagem familiar. Então a pessoa recebe aquela convicção religiosa. Isso dá uma orientação, porque dá um arsenal de respostas diante dos desafios da vida. Agora, uma geração que começa a interrogar, perguntar, bem, mas por que essa crença? Por que eu devo ser católico como meu pai foi, o meu avô, meu bisavô? Nesse momento se introduz uma crise, ou seja, se introduz um momento de discernimento, de julgamento, que pode ser muito bom, mas pode ser também muito difícil, porque a pessoa perde o lastro, ou seja, perde o chão, o solo no qual está vivendo. Sentindo assim na sua casa, às vezes sem chão, isso é só o início da nossa discussão, porque o programa está no ar. Nós não fazemos esse programa sozinhos. Para nos ajudar no debate, nós convidamos a jornalista Renata Gonçalves, assessora de imprensa. Está conosco também aqui da casa Cláudio Henrique Vieira, produtor do programa Trilhas do Sabor. E aqui conosco também Luiz Gifone, que é escritor, colunista da revista Veja BH. Muito obrigado a vocês. Obrigado a cada veículo por liberarem a presença de vocês. Boa discussão, né, gente? Para a gente começar aqui conceituando, gostei do conceito de crise. É bom conceituar, né? A gente falou de tantas palavras, antes do nosso programa a gente estava discutindo a questão de ética. A sensação, acho que todo mundo compartilha dessa sensação, parece que a sociedade está um pouco desnorteada, né? Assim, meio sem rumo. Isso a academia já se debruça sobre essa percepção? A academia se debruça, né? Como a academia hoje, ela é muito fragmentada também, porque nós vivemos sob o regime da especialização. Então nós não temos mais uma universidade, na verdade, que seja una, A palavra universidade parece que tem uma unidade. Nós vivemos numa pluriversidade, ou seja, nós temos vários setores, várias áreas, vários departamentos. Em cada departamento nós temos especializações e microespecializações. Então, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, politólogos, todos, de certa forma, estão discutindo e pensando aspectos, segmentos, aspectos específicos da crise. Agora, é importante que tenhamos uma visão de horizonte, uma visão mais ampla. Para isso, nós temos que abrir mão dos nossos saberes especializados, da nossa linguagem especializada e se arriscar, Porque muito da especialização não é proveniente apenas da dificuldade dos temas, que exige, então, aprofundamento num aspecto específico. Mas há um elemento defensivo também na especialização.
Quando eu estou no meu campo, então eu me sinto bem. Então eu me fecho para a interrogação que vem dos outros, para o debate que vem dos outros, para outro tipo de saber, outro tipo de linguagem, outras hipóteses. Cada um analisa uma parte. Cada um analisa uma parte. Mas como a crise é uma crise global, então a hiperespecialização não responde a essa crise. Tem um sociólogo francês, ele é um estudioso da ciência, chamado Bruno Latour, que ele mostra exatamente a necessidade de abordar esses objetos, né, que são objetos muito complexos. Vamos pegar, por exemplo, a crise ecológica, chamada crise ecológica, ambiental. Ela exige o concurso ou participação dos químicos, dos meteorologistas, dos estatísticos, dos biólogos, mas também dos economistas, dos sociólogos, né? Então, um saber só é insuficiente. Então, a crise ética, por ser uma crise global, ela exige o concurso de vários olhares e, mais importante ainda, ela não pode se travar apenas na universidade. Ela tem que migrar para o espaço social, porque a ética, ela, diferentemente de outros temas, ela, num certo sentido, ela nos engloba a todos. A ética nos implica cada um de nós no cotidiano, no dia a dia, como profissionais, como cidadãos. Então, tem que ser um debate a nível social. Professor, eu queria já fazer uma provocação, vamos colocar assim. É bem-vindo. Está sendo colocado aqui que a gente está passando por uma crise ética. Às vezes eu me pego assim, será que isso é exatamente uma coisa nova? Não é uma coisa que vem com a história da humanidade? E ao mesmo tempo eu me lembro de Heidegger, que ele fala sobre a experiência. Então é muito interessante que ele comenta que a experiência é algo que nos passa, algo que nos toca, algo que nos atravessa. Então, se eu sou um sujeito da experiência, naturalmente eu vou ter um comportamento ético, se é que eu posso dizer assim, me corrija por favor, a partir das minhas experiências. E desde que o mundo é mundo, desde o início da humanidade, cada um tem uma experiência, cada um tem uma conduta baseada na sua experiência. Então, a crise ética, ela não vem com a história da humanidade? Ela está mais acentuada agora? Cláudio, essa é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta muito abrangente, na verdade. A gente pode dizer o seguinte, a crise, se nós pensarmos nessa definição de crise como um momento especial de discernimento e julgamento, julgar, avaliar, significa pensar. Então, nós podemos dizer, na medida em que essa nossa espécie, né, a espécie humana, ela emerge da natureza e torna-se uma espécie de cultura, o homem deixa de ser apenas um ser de natureza e passa a um ser de cultura, ou seja, o homem tem uma espécie de dupla cidadania. Ele é da natureza, por um lado, nós partilhamos com todos os animais, né, das necessidades, das nossas carências biológicas, o funcionamento do nosso corpo, tudo isso nós partilhamos, né, com as outras espécies, mas nós temos um diferencial, que é a construção de uma cultura. Como nós somos animais culturais, dentro da cultura sempre existe crise. Então, acho que você tem razão. Eu acho que a crise sempre existiu porque a cultura, ela não é um mecanismo de regulação imediata, de regulação programada. Digamos assim, né? Tem um pequeno livro de ética, muito simples, Ética para o Meu Filho, de um filósofo espanhol, em que ele diz o seguinte, não existe nenhum poema, né, cantando, por exemplo, a coragem das formigas que defendem o seu formigueiro. E, no entanto, nós temos um poema, né, de Homero, né, a Ilíada, que canta a guerra de Troia e fala do heroísmo de Aquiles. Por quê? Porque não existe uma formiga Aquiles. A formiga está programada para defender o formigueiro. E Aquiles podia, como teve a tentação de fazê-lo, né, podia fugir da guerra. Podia, digamos assim, recusar, né, a morrer em nome dos valores, né, do seu povo. Então nós cantamos Aquiles porque ele, podendo não morrer na guerra, ele optou pela coragem e pela morte heróica.
Me lembra um pouco o resgate do soldado Ryan, né? Que teve esse dilema ético, fico ou não fico, para salvar com o cara os que estavam ali ainda. Exatamente. Então, nesse sentido, só um instantinho, Luiz, nesse sentido, a cultura ela é uma crise permanente. Agora, existem várias configurações diferentes dessa crise. Só para terminar, né, a crise contemporânea, a gente marca a crise contemporânea por dois motivos. O primeiro motivo é que, finalmente, bem ou mal, e aí tem um grande risco, nós temos uma sociedade de tal maneira complexa e interligada, que nós falamos de globalização, que a crise hoje envolve o conjunto da humanidade, e não apenas um povo, não apenas um determinado segmento cultural. Então nós vivemos, basta pensar, né, nos meios de destruição, né, massivos que nós temos, né, eles são inauditos. Nunca na história humana a espécie teve possibilidade de se autodestruir como tem a partir, por exemplo, das armas nucleares. E também na intervenção da natureza. Esse é uma primeira vamos dizer, marca, um critério que diferencia a crise sempre permanente da cultura da crise que nós chamamos de contemporânea. O segundo é que nós estamos mergulhados hoje. A geração que está debatendo é a geração que vive no contemporâneo. Então, por exemplo, né, quem vai defender a Inquisição? Né? A Inquisição foi uma coisa horrorosa, tem que ser criticada, nós temos que lembrar da Inquisição. Né? Mas a Inquisição, pelo menos no seu modelo tradicional, já passou. Então nós podemos olhar, né, de uma maneira distanciada, falar da Inquisição. Mas nós não somos assim quando se trata da nossa crise atual. Por exemplo, a violência urbana. Essa nos pega a todos. Portanto, isso aqui é o outro critério que diferencia a crise ética que nós chamamos de contemporânea de outras crises éticas que existiram certamente. Então, mais ou menos, Cláudio, tentando equacionar assim, a sua pergunta, que foi muito bem-vinda e muito ampla. Foi uma excelente provocação. Desculpa, Luiz, por ter demorado. Não, mas durante a sua fala eu estava aqui pensando, já houve alguma cultura, alguma civilização, algum povo ético? Não. Os gregos, por exemplo, que primeiro inventaram a ética, eles tinham escravos. Aqui no mundo atual, por exemplo, dito mundo desenvolvido, alguns anos atrás, 11 anos atrás, a maior potência do planeta invadiu um país porque julgava que aquele país tivesse armas de destruição em massa e aniquilou aquele país justamente com armas de aniquilação em massa. E eu quero saber o seguinte, eu não estou vendo, eu não vejo qualquer país no mundo, qualquer cultura que até hoje tenha sido ética. Não seria, talvez, a ética uma invenção da academia? Eu acho que não. Eu acho que não houve nenhum povo, nenhuma cultura, nenhum país que a gente possa dizer, esse sim foi ético. Mas, por outro lado, não existe nenhuma cultura, nenhum povo, nenhum país que a gente possa dizer, esse não teve ética. Em que sentido? Né? Em que sentido? A palavra ética, ela vem de ethos. O que significa ethos? Ethos tem dois significados. Né? Os estudiosos, né, o pessoal que escreve esses livros de ética, eles começam, às vezes, os seus manuais tentando mostrar como traduzir a palavra ethos. Então, em grego, a palavra ethos, ela começa com... Comportamento. Comportamento, ela começa com duas letras diferentes. Né? Quando nós escrevemos em português, ethos é E-T-H-O-S. Né? Mas esse em português, ele pode ser eta ou epsilon. Eta significa costumes, né? E epsilon significa os hábitos, ou seja, né, traduzindo em miúdos, os costumes são sociais, são coletivos. Nenhum povo vive sem os seus costumes. Né? Por exemplo, vamos pensar um povo que faz sacrifícios cruentos, sacrifícios, por exemplo, de crianças para um deus.
Isso nos repugna profundamente, né? Imaginar uma criança lá em cima de um altar, o sujeito enfia, né, uma faca e tira o coração, né, daquela criança, aquele negócio horrível, né? Mas isso faz parte do ethos daquele povo. Aquilo não é simplesmente um ato de crueldade. Nós É temos aqui né? um refinamento desse sacrifício todo dia, em Belo Horizonte tem 300 lugares que acontece todo dia, na missa. Pois é, mas agora voltando, né, porque essa é uma provocação interessante na missa, né, que você está dizendo. A ideia de sacrifício é uma ideia que atravessa quase todas as culturas. Tem um antropólogo chamado René Girard, que escreveu vários livros sobre a questão do sacrifício. Por que o sacrifício? O que significa aí o sacrifício? O sacrifício significa, e está profundamente ligado ao ethos. O sacrifício significa o seguinte: quando nós vivemos em sociedade, né, existem uma grande quantidade de rivalidades ramificadas no interior da sociedade. Vamos pensar o seguinte, uma coisa pode parecer muito boba, né? Você chega numa cantina e está com fome, você passou a manhã inteira sem comer nada, aí você compra um pão de queijo. No momento que você vai morder o pão de queijo, você abriu a boca para morder o pão de queijo, chega um conhecido seu, um colega. Aí, ao invés de morder o pão de queijo, você oferece para ele e diz, você quer? Né? O que ele deve responder se for sensato? Não, obrigado. Né? Esse pequeno, né, gesto, esse comportamento microscópico que acontece milhões e milhões de vezes no dia a dia, você vai chegar, entrar numa porta, aí vem outra pessoa, se afasta, deixa o outro entrar, o outro fala, não, entra primeiro. Significa um ritualzinho de evitação da violência. Vamos supor que naquele pão de queijo, que é objeto do desejo meu e de outras pessoas, ele, sendo objeto do desejo de várias pessoas, ele desencadeasse uma violência, alguém tomasse o pão de queijo da minha mão. Isso não acontece no dia a dia, né? Ou fosse passar pela porta, forçasse, entrasse e empurrasse o outro. O senhor está colocando, as coisas que o senhor está colocando, até está me deixando pensativo, porque nós, às vezes, cobrimos as questões. Algumas das cenas que o senhor está dito, a gente vê no trânsito. Todos os dias, pessoas que esquecem essa fração de ética ou de pensamento, e aí a disputa a vaga, e disputa mesmo, e se precisar sair no braço. E o senhor falando sobre o pão de queijo, de pão de queijo eu nunca vi briga, não. Mas no Black Friday lá nos Estados Unidos, que teve pancadaria por causa das promoções, houve. Então, ou seja, de certa forma a gente vai perdendo um pouco dessa... Talvez seja até por isso que a percepção de que nós estamos num momento de pensar, ou o nosso pensamento está mais acelerado, é clara, né? Vamos aproveitar esse ponto, porque nosso telespectador está tentando pensar nisso. Vou fazer esse convite para você, enquanto a gente vai para um breve intervalo. No seu dia a dia, como é que está aí o dividir o pão de queijo e, vamos dizer, a gentileza da porta? Será que você tem pensado sobre isso? Ou, na verdade, a gente está comendo pão de queijo e furando a fila na porta? A gente volta, o nosso intervalo é rapidinho, a gente volta já. Se você chegou agora, este é o Palavra Cruzada e hoje nós pretendemos fazer uma reflexão sobre a crise da ética contemporânea e para isso nós recebemos aqui no estúdio o filósofo e psicanalista Carlos Dravin e estão conosco também jornalistas que nós não fazemos programa sozinhos. Está conosco aqui Renata Gonçalves, que é jornalista e assessora de imprensa, o Cláudio Henrique Vieira, que é aqui da Rede Minas, que trabalha no programa Trilhas do Sabor, e conosco também Luiz Gifone, que é articulista, comentarista da revista Veja BH, que havia feito uma boa reflexão. Vamos voltar a esse ponto, se você chegou agora, vamos tentar traduzir onde a gente estava, né, Luiz? Pois é, a minha questão foi justamente essa, sobre os povos, se eles têm, já existiu algum povo com ética, porque acho que todo mundo tende a olhar para o próprio umbigo, toda época olha para o próprio umbigo, não olha para trás. Por exemplo, no século XIV, se achava que era o tempo mais sem ética do mundo, porque havia violência urbana, violência
rural, violência de todo tipo, se matava à vontade, então as pessoas achavam que aquele tempo era um tempo sem ética. Hoje nós estamos achando que o nosso tempo é sem ética. Então, voltando à nossa discussão, já houve algum tempo regido pela ética ou algum povo regido pela ética? Então, Luiz, eu estava dizendo, né, que não existiu nenhum povo que a gente possa dizer esse povo foi ético, né? Mas eu também estava dizendo que não existiu nenhum povo carente de ética, porque ética é uma palavra que baseia em ethos. E ethos, né, é uma palavra grega, eu dizia anteriormente, que pode ser escrita em grego com a letrinha eta ou com a letrinha epsilon. Com a letrinha eta significa costume, no sentido de costume social. Com a letrinha epsilon significa hábito. Ou seja, o ethos são os costumes, né, aquilo que envolve toda a comunidade. Esses costumes podem ser chocantes para nós e nós julgarmos que eles não são éticos. Eu estava dizendo, o sacrifício de uma criança num ritual religioso. Esse sacrifício de uma criança, ele tem uma função moral dentro daquele povo. Qual a função moral? Esse sacrifício é para afastar os males. Nós pensamos, mas que ignorância, não é? Mas é para afastar os males, para exorcizar, né, as ameaças latentes naquela sociedade. Então, mesmo que hoje, pela nossa consciência, isso seja repulsivo, faz parte do ethos daquele povo. Agora, o ethos, ele não vive num espaço, digamos assim, nas nuvens, não é num espaço assim aéreo. O ethos, ele tem que ser inscrito, ele tem que ser internalizado em cada um de nós como hábito. Agora, essa é a primeira, vamos dizer assim, dualidade do ethos. Ele é individual, porque ele é um hábito de cada um, e ele é social, porque é um costume coletivo. Mas ele tem uma outra dualidade. Ele é real, ele é efetivo, então todas as sociedades têm um ethos, porque rege o comportamento. Não é? Eu estava respondendo ao Cláudio, dizendo que o homem é um ser cultural. Ou seja, ele não é regido, ele não é guiado por uma programação instintiva. Vamos pegar, por exemplo, no comportamento sexual, né? A gama de possibilidades de relacionamento sexual no ser humano é imensa. Então, toda cultura estabelece aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Então, nós temos muitos tipos de éticas, então, aceitáveis. Então, isso. Então, qual seria a ética humana? Isso. Então nós temos muitos tipos, né, muitos tipos de moral, muitos tipos de ethos, né? O plural de ethos é eteia, né? Muitos tipos de eteia, né? Dependendo dos povos. Mas em todos os povos existe alguma regulamentação do comportamento humano, né? E essa regulamentação ela é efetiva. Mas além de ser efetiva, essa segunda dualidade, ela é ideal, né? Ela não só regula o que existe, mas ela aponta para o que não existe, para um ideal, né? E aí que entra o problema. Frequentemente, não é, esse ideal, aquilo que a gente deve, quando a gente fala assim, dever ser, não é aquilo que é aquilo que deve. Ou um valor, não é aquilo que é aquilo que vale. Isso mostra que a ética nunca é inteiramente realizável, né? Por isso e que talvez não seria, talvez uma violência do mundo, a gente querer talvez implantar uma ética global? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Entende? Porque nós vamos simplesmente estar transmitindo para o outro, impor o nosso padrão cultural ao outro. Não seria essa uma violência a mais que nesse a gente mundo globalizado, emendando aqui? A Renata, eu sei que a Renata tem uma pergunta boa para emendar nisso aí. Você quer fazer de uma vez? Não, eu quero falar de uma coisa que eu acho que permeia todas as discussões, a maioria das vezes, que é a questão da individualidade, né, do individualismo. E aí, quando a gente fala em ética, a gente está falando de viver em agrupamento, etc. e tal. E a gente está indo contra a esse espírito de coletividade. Esse é um grande choque, né? Perdemos o fio da meada a como resgatar isso, como resgatar, como viver, como a ética ela é desenvolvida ao longo da vida. Ela é possível? Vou emendar as duas perguntas aqui, até dizendo, é possível? Porque está permeando, está surgindo aí uma ideia de vou dizer, usar a expressão popular que os filósofos costumam corrigir, né? Está surgindo uma utopia, daquilo que é imaginado, mas não alcançável.
E se sim, como é que você pode mudar essa relação com o mundo ao longo de sua vida, né? A forma. Bom, então antes de responder a sua questão, Renata, eu preciso ainda dar uma certa sequência na pergunta colocada pelo Luiz, né? Ele pergunta, né, se não seria uma imposição, não seria uma coisa descabida querer uma ética global, uma ética planetária, né? Então, de fato, né, a ética sempre foi, como ethos, né, como moralidade, sempre foi de um povo. Isso era aceitável, porque o povo vivia mais ou menos isolado. Né? Então, aquele povo tinha uma moralidade absolutamente necessária à sua sobrevivência. Né? Se um povo começasse a negar o seu próprio ethos, ele está destinado à autodestruição. Né? Por quê? Porque não existe limite para as possibilidades humanas. Em princípio, não existe. Então, no comportamento sexual, no comportamento agressivo, na agressividade. Né? Então, se uma determinada comunidade vai à caça, né, exige cooperação. Então, todos têm que partilhar de alguma forma. Se alguém fala, não, não quero partilhar, eu vou ficar na aldeia e vou ficar com as mulheres para mim. Ele quebra o ethos. Ele tem que ser punido. Agora, nós vivemos numa sociedade interligada, uma sociedade global, uma sociedade interconectada. Então, uma moral meramente particular não responde aos desafios e aos problemas colocados por essa sociedade global. Dá um exemplo, né? A questão ecológica, que é sempre trazida, mas a questão econômica também. Por que nós vamos falar que não há nenhuma possibilidade de uma ética, de algum tipo de regulamentação planetária, global, e, no entanto, nós aceitamos a interconexão econômica? Os acontecimentos, por exemplo, como nós temos vivido, né? A crise de 2008, que foi uma crise nascida nos Estados Unidos e que nos atinge até hoje. Né? Até hoje. Né? Hoje, o desenvolvimento brasileiro, claro, tem muitos aspectos, mas está pagando o preço da crise europeia. Portanto, nós temos que pensar também em regulações éticas a nível mundial. Isso acontece todo dia, né? O impacto, a nossa bolsa, ela já abre depois que já fecharam as bolsas asiáticas. E sob o mercado se tornou uma pessoa. Exatamente. Um programa mínimo, então, um programa mínimo mundial de ética. Um programa mínimo mundial de ética. E tem grupos pensando nisso, que eles chamam de ética mínima, exatamente essa expressão. Né? O que seria esse conceito? Essa ética, compartilha com a gente. Essa ética mínima, por exemplo, nós podemos encontrar um certo esboço dessa ética mínima nos direitos humanos. Né? Quer dizer, é uma ética... A Declaração Universal seria uma convenção... É uma tentativa, né? de regulamentar um pouco o comportamento humano. Né? Por exemplo, quando nós estamos conversando aqui, né? Então tem a sua opinião, Luciano, a opinião da Renata, do Luiz, do Cláudio, a minha opinião. Né? Então nós temos convicções diferentes, talvez crenças religiosas diferentes, ideologias políticas. Mas no momento em que nós aceitamos conversar, significa que eu te reconheço como interlocutor, reconheço a todos vocês como interlocutores, vocês me reconhecem como interlocutor. Então, eu estou reconhecendo a competência, e vocês também estão reconhecendo a competência de todos os outros, de participar de um debate. Esse é um primeiro nível de reconhecimento da sua humanidade, em que você não tem apenas um corpo, você é um ser de linguagem. E todo ser de linguagem é também sujeito de direitos. Isso é um início. Professor, da forma que o senhor coloca, de forma tão clara assim, para a gente fazer o pensamento, o telespectador deve estar tendo dificuldade de se identificar com muitas das situações do seu dia a dia, como a Renata colocou